A paz do Senhor Jesus a todos, muito boa noite, como vocês estão? Deus continue abençoando, prosperando, nos levando a uma intimidade mais profunda, um momento mais, vamos dizer, de intimidade com Ele, com a sua palavra. Quero que você, meu amado, já esteja tomando aí nas mãos a sua palavra, já esteja compartilhando. O Ellison Santos, a paz do Senhor Jesus, meu filho, seja bem-vindo. Mais uma noite de palavra de paz, mais um momento onde vamos buscar o aprendizado. Pastor Ailton Nunes, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando, fortalecendo a cada um de nós, nos dando total direcionamento acerca da tua palavra, acerca da direção que o Senhor tem com cada um. Que Deus vai fazendo com que a nossa vida, a nossa palavra seja uma palavra forte, uma palavra de fé, de ânimo. Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus. Alex Reis, a paz do Senhor Jesus, meu amado. José Cândido, a paz, sejam bem-vindos, vão compartilhando, vão curtindo. Estou vendo aí que todos já compartilharam, mais curta, faça com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade que o nosso Senhor Jesus, Ele deseja estar falando conosco, esteja buscando em cada um de nós, né, esta grande virtude de sermos totalmente impactados pelo seu ensinamento. Valdinéia Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Minha filha vai estar compartilhando. Pastor Ailton, compartilha no grupo para nós aí do ministério, para que mais pessoas também estejam acompanhando e tomando posse aí do que nós vamos ensinar hoje. Vicentina Aparecida, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Nossa querida Fátima Amaral, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã. E hoje nós vamos aprender, na palavra de paz, nós vamos aprender sobre o poder da oração, o poder que nós temos quando oramos e quando perseveramos em orar. Muitas das vezes a nossa oração, ela parece não ser respondida, ela parece não estar sendo realmente colocada diante do Senhor de uma forma que o Senhor, Ele age, Ele trabalha em nosso favor. Neuza Garcia, a paz do Senhor Jesus. Mas Jesus, Ele nos ensina algo. Mesmo quando parece que as nossas orações não estão sendo respondidas, parece que aquilo que nós estamos buscando, estamos colocando diante do Senhor, não venha a ser concretizado conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, nós temos que, na verdade, buscar, nós temos que determinar diante do Senhor algo ainda maior. Estou vendo aqui uma mensagem do nosso querido: hoje peço oração. Olha aí que coisa maravilhosa, 18 anos de matrimônio, a Rex e Ione. Vamos orar no finalzinho, vamos apresentar essa união aí diante do Senhor, pode ter certeza. Marta Maria, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã, que Deus esteja fortalecendo aí. Evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus. Hoje também é aniversário do nosso querido, né, Diácono Elivelton. Que Deus esteja abençoando a vida de todos esses que estão aí, né, se fortalecendo no Senhor. Mas eu estou falando acerca de oração, né? E oração, ela tem um poder, ela tem algo, vamos dizer assim, muito glorioso, né? Quando a gente nos propomos, né? Quando nós nos propomos a orar, quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor, a buscar a Deus em Saulo, quando nós nos colocamos diante de Deus para interceder, ou clamar, ou suplicar, por qualquer que seja o propósito, o motivo, a nossa oração, ela se torna diante de Deus a chave. É a chave que vai abrir os céus, é a chave que vai trazer a resposta. É na oração que Deus, Ele trabalha com cada um de nós. É na oração que Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. A oração, ela move a mão de Deus. A oração faz com que o mundo espiritual comece a agir aos estímulos que nós produzimos aqui neste âmbito natural. Quando nós nos colocamos a orar, quando nós nos colocamos a buscar a Deus, quando nós nos colocamos a pedir que o Senhor esteja agindo, esteja trabalhando, esteja nos dando, né, esse discernimento de que a oração, ela é capaz de mover o âmbito, né, total do mundo espiritual, como o próprio Senhor Jesus ele fazia quando ele orava ao Pai, quando ele agradecia, quando ele apresentava como os pães naquela multiplicação. Ele faz com que o mundo espiritual reaja, ele produz estímulos
do mundo espiritual para transformar aquilo que é natural, aquilo que é normal. Então, a nossa oração, ela faz com que o que é natural se torne sobrenatural. Hein, pastora Vera Souto? Muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, né, como que Deus ele trabalha, como que Deus ele age. E às vezes a gente até entra naquela questão da murmuração, a gente começa a querer questionar a Deus porque não está fluindo, não está acontecendo da maneira, do modo que nós esperávamos, que nós acreditávamos que seria a melhor hipótese, o melhor momento, a melhor porta, a melhor situação ou circunstância. Só que a oração, ela nos mostra que verdadeiramente, quando nós nos colocamos a orar, quando nós passamos a receber a resposta de Deus da oração, irmã Arlete, a paz, nós vamos ver que Deus, na verdade, ele nos prova o quanto é ele muito melhor do que nós imaginamos. Veja comigo que Jesus vai dizer em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Eu quero te mostrar alguns pontos essenciais para uma oração bem-sucedida. Uma oração que obtenha a resposta de Deus. Uma oração que mude o âmbito espiritual. Eduardo Mourão, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus abençoe poderosamente a vossa vida, meu irmão. Diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu já acho aqui importante que Jesus, ao contar essa parábola para os discípulos e aqueles que estavam ali à sua volta, ele diz que é fundamental, ele diz que é essencial nós estarmos orando, é um dever, é como que fosse uma obrigação, é algo essencial na nossa vida cristã, a oração, porque a oração é intimidade, a oração é o diálogo com Deus, é poder dialogar, conversar, é poder produzir essa intimidade mais profunda com o Pai. Então ele fala que o dever de orar e sempre nós estamos buscando e nunca desfalecermos. Ou seja, eu não posso esmorecer porque quando eu estou orando, quando eu estou buscando no Senhor, parece que aquilo que eu estou pedindo não acontece, aquilo que eu estou buscando eu não alcanço, ou seja, Deus não me está respondendo à medida, ao modo, da maneira que eu espero. Pode ser que tem pessoas comigo aqui agora neste momento, que estejam orando a Deus já há um tempo, ou pedindo ao Senhor uma direção, e Deus não está falando com você da sua maneira, não esteja sendo claro no seu modo de observar, de enxergar, né? E aí você fica chateado, às vezes você fica angustiado, falando assim, Deus não me responde, Deus não está ouvindo a minha oração, por que não? Você acha que Deus só está ouvindo quando Ele responde? Quando Deus também ouve, às vezes Ele permanece em silêncio, porque o silêncio de Deus trabalha muito mais em nós do que a própria fala de Deus, a própria fala do Senhor. Porque há muitas pessoas que só aprendem quando Deus ele se cala. Há muitas pessoas que só vão entender que é necessário um autoexame também, uma alta avaliação da conduta, quando o silêncio de Deus é estabelecido. Se toda vez que eu orar, Deus me responder, eu acho que basta eu orar, Deus responde, pronto, não. Quando Deus ele permanece em silêncio, ele me obriga a começar a revisar alguns pontos da minha vida cristã, da minha intimidade com Ele. É muito fácil errar, ora Deus responde, não, Deus ele permanece em silêncio. E ele falou assim, ó, aquele que é verdadeiro, ele não desfalece. Aquele que reconhece que Deus ele é soberania sobre a sua vida, ele tem autonomia sobre a sua vida espiritual, ele vai continuar perseverando em oração. Ele nunca vai desfalecer. É importante isso. Quer ver um detalhe que Jesus vai dizer? Ele fala assim, ó, ele vai dizer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, um homem qualquer, um certo juiz, não importa, ele não faz questão de dizer o nome, nem qual era a comarca, qual a cidade que aquele juiz ele está. Ele falou uma cidade. Havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, que não tinha temor de Deus, que não tinha, vamos dizer assim, uma vida com Deus, que não buscava o Senhor, que não confiava na existência de Deus, ou seja, um homem iníquo, um juiz perverso, um homem sem, vamos dizer assim, uma vida espiritual realmente diante de Deus. E ele fala, ó,
nem respeitava homem algum, era arrogante, prepotente, era um homem que se achava, alcançou um patamar de juiz e ele se achava melhor do que todos. Esse tipo de pessoa que Jesus está dizendo que era a autoridade sobre esta cidade. E ele diz uma coisa, mas naquela cidade também havia uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então existia naquela cidade um juiz que não temia ninguém, não tinha respeito nem para com Deus. Mas também naquela cidade havia uma mulher viúva, ou seja, desprovida. Já era uma mulher que vivia na sua vida, na sua, vamos dizer assim, na sua rotina, né, a discriminação de ser uma mulher já viúva, desamparada do seu marido. Já era uma mulher que não havia possibilidade da sua voz ser ouvida no âmbito natural. Porque aquela mulher, as mulheres naquela época não tinham muito, vamos dizer assim, voz. Elas não eram ouvidas de uma certa forma como nos dias de hoje, né? Elas tinham a sua vez respeitada quando o marido era colocado a estar ali defendendo a sua causa. Então essa mulher, além de estar sendo vítima, né, da circunstância, do costume da época, ela era ainda uma mulher viúva e ela tinha uma causa, ela tinha uma pendência a ser resolvida. E ela não tinha ninguém que buscasse por ela, nem um filho, nem um irmão, nem um pai. Declara aqui Jesus que ela mesma fora buscar. Ela mesma foi ali buscar em Bel. Ela foi ela mesma clamar aquele juiz, pedindo que ele fizesse justiça. Justiça contra o adversário, alguém que se opunha contra ela. Alguém que se levantou contra a vida dela. Ou seja, é interessante isso. A gente sempre tem que frisar que a mulher, quando aparece na palavra, dentro do contexto bíblico, a mulher ela está ali representando a igreja. Ou seja, nós, enquanto igreja do Senhor, nós vamos ter que buscar, às vezes por questões que necessitamos, né, de respostas, diante de homens iníquos, homens que têm autoridade, mas que não temem a Deus, que não têm nenhum tipo de respeito contra respeito, né, por alguém. São homens que são completamente devassos, mas eles têm autoridade, eles têm um poder para julgar, eles têm autonomia para deferir sentenças em nosso favor ou contra nossas vidas. Então essa mulher aqui representa a igreja e mostra aqui que existia uma autoridade estabelecida na época que infelizmente não temia a Deus e não tinha temor de homem algum. Era realmente um homem perverso. Aí diz a palavra, olha bem, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de responder a sua questão, hei de fazer o que ele diz assim, hei de lhe fazer justiça. Porque ela permaneceu por um tempo, ela continuou perseverando, ela não importava em receber não. Ela insistia em buscar. Ou seja, ela cria que a sua insistência mudaria a sentença. O que a gente aprende aqui? Que a oração é um exercício da nossa fé. Se eu estou orando é porque eu creio. Se eu estou orando é porque eu confio. Se eu estou orando é porque eu sei que existe um Deus que me responde. Se eu estou orando é porque eu creio que a mão de Deus é capaz de mudar a sentença. Se eu estou orando é porque eu não aceito o veredito, eu não aceito o diagnóstico. Se eu estou orando, eu estou enviando uma mensagem para Deus que eu creio que aquilo que é impossível ao homem se torna possível ao Senhor, que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Se eu estou orando diante de uma porta que se fechou, é porque eu creio que Ele possui a chave que abre portas que o homem não consegue fechar. Então, eu estou mostrando para Deus, eu estou mandando esta mensagem, eu estou enviando esta mensagem para os céus, que independente da circunstância, independente da situação que eu me encontro, ainda existe fé dentro de mim, ainda há esperança dentro do meu coração, e eu creio que Deus é capaz e Ele é suficiente para reverter o quadro.
A oração prova para Deus a nossa total dependência nele. Se o médico disse que todas as possibilidades que poderiam ser executadas, que cabiam em favor daquela situação ou em prol daquela pessoa que se encontra enferma, todas elas foram utilizadas e nada se obteve como resposta, mas eu decido ainda orar. E é isso que você tem que aprender. Quando o médico diz assim, ó, não tem mais jeito, pai, não tem mais jeito, mãe, família, não há mais possibilidade. Qual é a resposta que eu tenho que dar? Ah, meu Deus, que triste, não. Olha, se o homem está falando que não há mais possibilidade, a oração ela entra em ação aí. É neste momento que nós temos que orar. É quando a pessoa fala assim, eu não quero mais. Eu não quero que vocês busquem por mim. Ela não quer, mas ela não pode me impedir de orar. A pessoa não quer mais. A pessoa diz que para ela acabou, mas ela não pode definir por mim, ela não pode aplacar a minha fé, ela não pode dizer que a minha fé será nula. A minha oração diante de Deus vai provar para aquela pessoa que não é o que eu quero, não é o que ela quer, mas é o que Deus tem determinado que vai prevalecer. E eu sei que há pessoas agora, nesse exato momento comigo aqui nessa live, que estão angustiadas, que precisam de respostas de Deus, que precisa ver a mão de Deus agindo e trabalhando em favor das suas vidas, e que as sentenças deferidas contra essas pessoas, para que eles não venham realmente desfrutar do que Deus tem determinado. Mas é a sua oração que vai mover o céu, é a sua oração que vai reverter o quadro, é a sua oração que vai fazer com que a situação que você está vivendo, que você está atravessando, seja transformada. O poder da oração, ele é grandioso demais. Olha o que esse iníquo juiz, ele vai dizer, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, mas todavia, porque essa mulher fica me molestando, fica insistindo, fica me incomodando, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer justiça em favor da vida dela. Porque ela não parou, ela não deixou de clamar, não deixou de ficar batendo. A palavra diz que quem bate, a porta se abre, quem busca encontra, quem pede recebe. Você vai parar? Você vai desanimar, Bel? Você vai abrir agora o seu coração, né, para essa palavra, às vezes negativa, que alguém diz, que alguém fala que não há mais possibilidade? Você vai aceitar o diagnóstico, a última palavra de alguém que ainda não teme, que não conhece, que não tem uma profunda intimidade com Deus, e vai deixar que a tua vida toda seja paralisada por conta de uma palavra que não tem fundamento? Não, eu creio que não. Você vai acreditar que ainda que o homem diga que não há mais jeito, que o homem diga que não tem mais possibilidades, Deus, ele tem a última palavra. Ele tem a última sentença a ser proferida. E é isso que nós temos que crer. É nesta palavra que nós temos que confiar. Não é verdade, Fátima Amaral? Muitas das vezes a gente recebe um não. Muitas vezes a gente recebe, né, a palavra do médico dizendo assim, não há mais jeito. Não tem mais jeito. Tá complicado. Ou então o advogado fala, olha, o último recurso é esse. Só que Deus fala assim, não vai ser assim. Não é assim. O que Deus, ele determinou é que vai prevalecer na sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Porque não é o que as pessoas vão dizer. É o que Deus está dizendo a teu respeito. É o que o Senhor está dizendo que vai ser realmente colocado em favor de cada um de nós. Olha o que vai dizer mais. Diz assim, ó. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte. Para que ela não volte a bater. Eu vou fazer isso, não, Eduardo Mourão? Olha o que está dizendo. Eu vou fazer isso. E me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz iníquo, o injusto juiz. Se vocês ouviram o que o injusto juiz ele falou que vai fazer algo em prol daquela mulher viúva, porque não quer ser incomodada, ele não quer que ela fique batendo na porta dele. Ele se sentiu incomodado, ele não temia a Deus, ele não temia os homens, mas ele se encontrou agora temoroso, porque aquela mulher está insistindo.
Ela está insistindo, é ela que não temeu ele, é ela que não olhou para ele como todo mundo olhava. Aí não teme a Deus, é um arrogante, é um prepotente. Eu não vou lá clamar não, porque ele vai me dar uma mal resposta. Ele não vai julgar a minha causa. Você não quer nem saber quem ele é. Eu não quero saber qual que é a índole dele, se ele é arrogante, se ele é prepotente. Eu sei que eu vou pedir que ele faça a justiça, porque se ele é autoridade, foi constituída por Deus, e se ele é constituído por Deus, Deus está sobre a vida dele, e se Deus mandar, ele vai ter que obedecer, e pronto. O que eu quero que você entenda, que por mais que você está, às vezes, na dependência, na iminência de um homem, de alguém humano, julgar a sua sentença, fazer algo em favor da tua vida, em prol da sua família, se há alguém que vai ser usado por Deus, independente de qual seja a índole dessa pessoa, que vai prevalecer a vontade do Senhor. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele arrogante, prepotente, seja essa pessoa que não tem temor a Deus, não tema aos homens, mas se Deus mandar, ele vai ter que obedecer e pronto. E a sua oração vai fazer a mão de Deus trabalhar em favor da sua questão, em favor da tua vida. Aquela mulher não olhou quem aquele homem era, mas ela decidiu clamar porque ela precisava de uma resposta. Ela cansou de ficar vivendo aquela situação. Você está cansado? Você está cansada de viver essa situação que você está vivendo? Então continue orando. Não desfaleça. Permaneça na sua determinação, continua buscando no Senhor, porque a hora determinada que Deus ele bateu o martelo, independente de quem seja que ele vai usar, a palavra vai produzir resultado. A palavra virá e não tardará. Deus mudará o cativeiro, Deus abrirá as portas, Deus fará com que situações que eram terríveis, que eram difíceis, comecem a ser colocadas, vamos colocar em ordem, né, nos seus devidos lugares. Olha o que vai dizer o Senhor, olha bem. E disse Jesus, disse o Senhor, olha bem. Ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Espera aí. Você é um escolhido, você é uma escolhida, separado, separada, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa Deus enviará o socorro. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Olha bem, ele está dizendo, mas nós estamos realmente nos colocando, nos posicionando a ter uma fé inabalável. Você não pode aceitar, que a situação ela seja como o homem está dizendo. Deus ele tem algo diferente, Deus tem algo mais poderoso para cada um de nós. Eu já falei isso algumas vezes, né, em algumas reuniões, quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem, certa vez o médico disse assim, que eu deveria fazer uma cirurgia, né, no joelho, que ele falou que o meu joelho estava desgastado e que eu precisava fazer uma cirurgia, e a cirurgia tinha que ser rápida, emergencial, chegou a mandar encaminhamento, tudo, mas eu me recusei, né? Eu me recusei. Eu nunca nem passei o encaminhamento para os meus pais. Meus pais não chegaram a receber esse encaminhamento, porque, quem sabe, se eu tivesse entregue, né, o meu pai ou a minha mãe, eles teriam me levado realmente ao médico. Eu teria, às vezes, passado pela cirurgia, quem sabe hoje teria uma lesão, teria uma sequela, mas eu criei, naquela época, ainda não servindo a Deus, que aquele diagnóstico não iria prevalecer. Eu não aceitei aquilo sobre a minha vida. Eu falei, eu não vou fazer cirurgia de joelho. Eu não vou fazer cirurgia, não vou. E eu criei, e eu sempre busquei o Senhor, falando, Deus, eu creio que o Senhor me cura, eu creio que o Senhor não vai deixar que o que eles estão dizendo aí prevaleça. Essa era a minha fé. E já se passam mais de 20 e poucos anos, e realmente eu não fiz cirurgia. Não me coloquei a fazer cirurgia alguma no meu joelho. Eu não tenho nenhuma sequela, nada, porque eu creio naquilo ali, ó. O que Deus, ele disse, o poder da oração, clamar ao Senhor, buscar em Deus, confiar naquele que tudo pode, e verdadeiramente ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Vamos orar?
E não desfaleça agora. É momento de você clamar, mãe, pelo teu filho. É momento de você clamar, pai, pela situação que às vezes você está buscando e pedindo no Senhor. Quem sabe hoje o que você está querendo, o que você está pedindo no Senhor é algo, né, em favor da tua casa, em favor da tua família. Então creia no Senhor, confia em Deus, não deixe que nada venha te tirar do foco, mas ore com fé, ore com determinação. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a bênção sobre este casal aí, né, de amigos, que é o Alex Reis, mais a Ione Aquino, para que Deus esteja multiplicando esses anos de matrimônio, fazendo que seja multiplicado por 5, né, por 10, por 15, 20, quantas vezes o Senhor assim determinar, para que seja para nós um exemplo, né, para que seja para nós como um referencial, né, de unidade, de intimidade e de aliança para a glória de Deus, tá bom? Feche os olhos, vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e soberano Pai, hoje temos motivos de grande alegria para estarmos adorando o Teu nome, engrandecendo ao Senhor, porque és bom, és maravilhoso e tem provado através da Sua palavra que o maior desejo que o Senhor possui é nos ver abençoado, é nos ver sempre alcançando aquilo que tens preparado para cada um de nós. E hoje temos ainda uma alegria maior de saber que o Senhor está falando conosco, que a Sua palavra vai se cumprir, mas também quero apresentar perante o Senhor esta aliança, este casal, meu Pai, que completa 18 anos de matrimônio, Pai. Olha que coisa maravilhosa. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja fazendo com que haja frutificação nesta aliança, que haja, meu Pai, agora a semente sendo germinada, para que mais e mais longos anos possamos estar aqui celebrando e te agradecendo em favor deste casal. Peço também por cada família aqui representada, por cada causa, por cada circunstância, que os teus filhos se colocam em oração perante o Senhor, que haja resposta, meu Pai, que haja sim um sim da parte do Senhor em favor de cada uma dessas pessoas. Que o inimigo, ele perca, todas as suas investidas sejam frustradas e que aquilo que o Senhor tem deliberado, tem mandado em favor de cada uma dessas pessoas se cumpra, meu Deus, de uma forma infalível, para que o teu nome seja exaltado, para que a terra reconheça e saiba que és Deus e que agindo o Senhor ninguém poderá impedir o vosso agir. Agindo o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Pois Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, o nosso alto retiro, em quem confiamos e temos total certeza que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje e muito melhor do que o dia de ontem, porque és aquele que prepara todas as coisas, é aquele que vai à nossa frente como que está a nossa retaguarda e dá ordem aos seus anjos para acampar em nossa volta, nos livrando de toda cilada do inimigo. Santo Deus e poderoso Pai, visita esta casa, visita este lar, e desde o alto, meu Pai, até o alicerce, esteja sondando, conhecendo no íntimo, no profundo, para que em tudo a Tua mão esteja, Pai, trabalhando e fazendo diferencial em favor de cada um desses que clamam, meu Pai, cada uma dessas pessoas que pedem ao Senhor e suplica para que o Teu favor seja estabelecido. Meu Deus, entra nas causas judiciais. Quem sabe tem pessoas aqui, meu Deus, que precisam de uma sentença, precisam de o Senhor, meu Pai, liberar de uma vez por todas o veredito. Bata o martelo em favor desta pessoa. Faça que venha a ser envergonhados aqueles que têm se levantado contra o Teu povo, que têm tentado, meu Pai, frustrar os planos e os projetos daquele a quem o Senhor tem sustentado. Dá sabedoria, meu Deus, aqueles que lutam e guerreiam contra as hostes malignas, aqueles que estão, meu Pai, tentando vencer as drogas, os vícios, que o Senhor dê vitória ao Teu povo. Aquele que está pedindo para o resgate acontecer de um filho, de um parente, de um amigo, resgata esta alma, Pai, resgata esta vida e traga ela para junto de Ti, para que a esperança,
a esperança floresça e cresça, meu Pai, em nossos corações de uma forma ainda maior. É o que nós te pedimos, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este sábado maravilhoso. E já lhe apresentamos o domingo, para que seja o domingo do Senhor, o domingo da primícia, o domingo onde o Senhor se revelará a cada um de nós e cumprirá, meu Pai, os teus propósitos e fará com que seja estabelecido o tempo novo e glorioso do Senhor em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. E que assim, meu Deus, seja feito. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Bel. Amém, Irene Alves. Irene Alves, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos que estão comigo, que estão buscando no Senhor. Irmã Arlete, né? O José Cândido. Que Deus esteja abençoando, gente. Que cada dia possamos orar e clamar no Senhor, sabendo que a nossa oração há de ser respondida em nome de Jesus. Amém, Alex, Elisângela, que Deus abençoe a todos, Hilda, Eduardo Mourão, que Deus abençoe a Fátima Amaral, né? Que Deus esteja aí abençoando a pastora Vera, o Ellison, o Aldineia, a Hilda, o Saulo, que todos vocês sejam abençoados no Senhor. Amém? Estou ficando por aqui, volto hoje, domingo, às 23h30, onde trazemos mais palavras de paz. Fique na bênção.